Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, vamos fazer abóbora, pedaço de coco e um tacho de cobre lá por trás. É para dar a intenção que eu quero fazer um doce de abóbora, tá? Vou começar o trabalho, como sempre, fazendo a minha mesa, que tá aqui por baixo, e o fundo lá por trás, tá? Vou começar aqui pela mesa, tá? E vou usar as seguintes cores: o verde soft, o verde bebê e um pouquinho só do caqui. Eu começo aqui com o verde soft. No meu pratinho já tenho o aquarela silk. E venho aqui, ó, fazendo a minha mesa. Levando essa tinta bem próximo lá dos elementos. Respeitando a margem aqui do trabalho, deixando o mesmo espaço dos dois lados, tá? Então, eu trago até aqui assim. Aqui, eu venho já com um pouquinho do verde bebê, porque aqui, ó, eu tenho a emenda entre a mesa e o fundo lá atrás. Eu não quero emenda, não quero divisão, tá? Então, aqui eu já começo com um pouquinho do verde bebê, passando aqui, ó. Mais verde soft. Venho desse lado aqui, ó, pra ajeitar bem. Venho com verde bebê, pra subir aqui um pouquinho. Não preciso limpar o pincel, tá? Pego junto com sujeirinha do verde soft, pra ficar bem bacana assim, ó. Limpo um pouco o pincel, volto no verde soft pra ajeitar aqui, ó. Mudo um pouco o pincel, pego o número 10, da 454, venho com um pouquinho do caqui, aqui, ó, onde a mesa e o fundo se unem, como eu falei, passo um pouquinho desse caqui e já esfumacio, bem pouquinho. É aqui, ó, onde eu tinha a divisão da mesa e eu não quero deixar um risco reto. Então, pra mim, diferencial, eu passo um pouquinho desse caqui, aqui, ó, que já me dá profundidade aqui. E é exatamente isso que eu quero. Venho na mesma linha aqui, ó, e passo um pouquinho aqui. E já esfumacio da mesma maneira que eu fiz lá do outro lado, ó. Bem pouquinho. Posso voltar a compituar, ó. E pronto. Aqui embaixo, eu quero fazer, ó, a largura dessa mesa. Eu sempre faço de maneira bem fácil, ó, uma isca do caqui, aqui nesse verde soft, ó. Tô fazendo a parte de baixo aqui primeiro, depois eu inverto a régua, coloco ela na posição ao contrário, pra mim fazer, ó, aqui por cima. Coloco ela aqui, dessa maneira. Mais um pouquinho de verde soft, azul, o verde bebê, perdão, e um pouquinho só do caqui. Seguro e venho aqui, ó. Seguro firme pra não sair do lugar. E dessa maneira, ó, eu tenho a largura dessa mesa. E fica uma cor clara, bem delicada, assim como eu queria. Aqui, ó, ajeito, compituar um pouquinho mais esse caqui. Ó, venho aqui desse lado, faço a mesma coisa, pra esfumaçar bem. E a parte aqui, ó, da mesa fica dessa maneira. Aqui, ó, volto novamente com
verde soft pra chegar com essa cor bem em cima do risco. Se eu fizer isso com pituá, eu vou passar um pouco do risco. E eu não gosto muito. Então, eu venho com um pincel menor, pra mim, ó, chegar com essa cor até no meu risco, pra ficar bem feito e bem bacana. Vou pegando a tinta com aquarela silk. E dessa maneira, ó, eu já tenho um contorno aqui, ó, com a tinta no meu trabalho. Pronto. Aqui por cima, continuo com o verde bebê. E o pincel, o meu pituá, levemente sujo, com o verde soft também. Eu faço um fundo, ó, bem clarinho, mas por tudo. Faço a junção aqui, ó, desse lado, assim como eu fiz lá do outro lado. E aqui, ó, eu aumento só um pouquinho. Respeito aqui o talo da abóbora. Ó, e aqui, ó, eu subo só um pouquinho, mas sumindo bem esse fundo no meu tecido. Ajeito aqui, ó, bem. Faço a junção desse lado também. Mudo um pouco o pincel. Pego o número 8, da 454, sujeirinha do caqui. Pra fazer, ó, dar uma profundidade só aqui, ó. E já esfumacei, ó. Aqui também. Um pouquinho mais. E já vem, ó, esfumaçando. Unindo bem. E a parte do fundo fica dessa maneira. Agora, eu começo a pintura aqui do meu tacho de cobre. Eu vou usar as seguintes cores: terra queimada, cerâmica, o caramelo, o tijolo, um pouquinho do amarelo ouro e do mostarda. Então, eu vou começar aqui por baixo, lá por trás, porque aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu venho com um pouquinho do cerâmica. Eu vou usar o pincel número 8, da 454. Tô chegando bem próximo do risco, mas ainda, ó, não tô contornando aqui o meu risco, ó, tá? No meu pratinho, eu tenho aquarela silk. Posso já ir levando junto, tá? Agora, pego o pincel número 8, da 421, tem a cerda bem macia. Venho com terra queimada, aqui, ó, lá no risco, contornando aqui, ó, bem certinho. Já faço aqui a divisão entre a parte do fundo e da altura aqui do meu tacho, ó. Contorno aqui o coco bem certinho. E venho aqui, ó, contornando a abóbora.
desse lado aqui, faço o contorno para o fundo. E venho aqui, ó, próximo do coco, contornando também, ó, a parte aqui do fundo. No cobre, é assim, ó, a minha imagem de referência, tá? Aquele cobre batidinho, porque o tacho já é velhinho, é pra fazer doce. Então, ó, eu não preciso misturar essa tinta até sumir. Eu quero que ele fique com marquinhas, ó. Dessa maneira aqui, ó. Venho aqui, contorno aqui o coco, um pouquinho mais do terra queimada. Venho aqui, ó. Aqui eu só tô ajeitando, ó, com marquinhos. Aqui eu já pego um pouquinho do tijolo, ó. Não preciso nem lavar o meu pincel, tá? Porque eu quero, ó, deixar com marcações mesmo. Um pouquinho mais do tijolo. Já venho aqui no risco. Aqui eu posso sujar o pincel com um pouquinho do mostarda e, ó, dar algumas marcações, ó. Dessa maneira. Volto pro pincel número 10, da 454, e continuo aqui, ó, com cerâmica. Venho com o caramelo. Não preciso limpar meu pincel, como eu disse. Sujo com mostarda. E é justamente esse efeito aqui, ó, de manchinhas que eu quero. Faço a divisão aqui do fundo. Um pouquinho mais do mostarda. Agora, com um pouquinho do tijolo, pego junto com a aquarela silk, venho aqui, ó, e vou fazendo a altura, aqui, ó, do meu tacho. Em alguns lugares eu uso o caramelo. Jogo um pouquinho do amarelo ouro. E depois a gente vai deixar aumentar um pouco essas marcações pra ficar bem bacana, tá? Vou tampando bem a trama do tecido, jogando essa tinta com aquarela silk. Volto no cerâmica, aqui, ó, próximo da abóbora.
E venho até aqui na beirada. Chego bem próximo do risco. Mais um pouquinho do tijolo. Venho aqui, ó. E finalizo aqui o meu trabalho. Venho do outro lado. Vou levar essa tinta aqui, ó, lá no risco. Vem com um pouquinho do cerâmica. Caramelo. E aqui, ó, finalizo, levando a tinta lá no risco. Um pouquinho mais do tijolo. Misturo bem, pra não deixar nenhum espacinho de tecido à mostra. Pra que uma pintura fique bem feita, eu tenho que tampar bem as tramas do tecido. Vem com um pouquinho do mostarda. Posso pegar junto um pouquinho do amarelo ouro. E venho, ó, agora eu vou fazer marcações. Aqui, ó, na parte do fundo, nessa parte aqui vai pegar um pouquinho de luz. É onde que vai entrar a minha luz no trabalho. Então, ó, ele vai mostrar um pouquinho mais de marcação, ó. Aqui, eu dou uma reforçada, ó. E aqui, ó, é uma luz um pouquinho, é uma claridade um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a dar nos trabalhos, porque aqui é como se fosse manchinhas, tá? Porque, como eu disse, eu quero dar a intenção daquele tacho bem usado, cheio de marquinhas, tá? Então, por isso, ó, só manchinhas. Troco de pincel, pego o número 8 da 421, venho com o terra queimada. Vou fazer em alguns lugares também, ó, manchinhas com esse terra queimada. Bem pouca tinta no pincel, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do cerâmica, juntos no pincel, fazendo, ó, a divisão entre o fundo e a altura do tacho, ó. Não precisa ser muito desenhado, não, tá? Eu só dou uma escurecida aqui, ó, e subo um pouquinho. Porque o tacho é funilado lá pro fundo. Então, aqui, ó, ele se abre pras beiradas. Então, por isso, aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, dessa maneira. E esfumacei, ó, pra fora. Venho desse lado aqui e vou fazer, ó, a mesma coisa. Um pouquinho mais. Venho aqui, ó, contornando essa abóbora. E vou fazer do contorno aqui por fora. Venho aqui, contorno um pouquinho esse coco.
E aqui, ó, eu escureço um pouquinho mais também, porque tá lá por trás. Aqui eu ponho mais uma marquinha, por causa do parafuso, aqui da alça que eu vou fazer. No meu pincel com cerâmica e um pouquinho do terra queimada, eu venho aqui, ó, pra me contornar esse tacho. Levando a tinta dessa maneira lá em cima do risco. Em alguns lugares, ó, eu volto escurecendo um pouquinho mais. Limpo bem meu pincel, um pouquinho do mostarda. Ainda posso acrescentar bem pouquinho do marfim, só pra dar uma clareada nesse mostarda, junto com o amarelo ouro. Pra mim, ó, reforçar um pouquinho mais, ó, essas manchas, a claridade, tá? Ó, aqui no fundo, reforço. Dou algumas pinceladinhas nessa região, nessa direção. Um pouquinho mais. E trago, ó, um pouquinho aqui perto da beirada. E dou umas marcações mais aqui, ó. Sem deixar unido, é pra ficar com manchinhas mesmo, pra dar a intenção de amassadinho. É justamente isso que eu quero aqui nesse tacho. Porque a minha imagem de referência é exatamente assim. Aqui, ó, só reforço, ó. Venho aqui por dentro do tacho. Dessa maneira. Troco de pincel, pego o pincel um pouquinho menor, o número 6, venho no terra queimada e vou fazer aqui, ó, a alça desse tacho. Como ela tá lá por trás, eu começo aqui, ó, só com terra queimada. Ó. Trago até aqui. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Começo com terra queimada. E trago, ó, até aqui. Venho com cerâmica. Aqui, pro lado de fora, cerâmica também. Começo aqui, junto com terra queimada e contorno aqui, ó. Limpo meu pincel, pego um pouquinho do terra queimada, bem pouquinho. Pra mim deixar essa parte aqui, ó, só um risquinho, um pouquinho mais escuro. Venho com amarelo ouro. E já passo aqui, ó. Porque a alça é bem arredondada, ela é mais ressaltada, então ela vai pegar luz também. Aqui no cantinho, eu jogo um pouquinho do tijolo, ó, e trabalho dessa maneira. Pego um pouquinho do marfim com o amarelo ouro e já dou uma luz um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais.
terra queimada. Venho no mostarda, com um pouquinho a mais do mostarda. Faço uma marcaçãozinha aqui também. Venho com cerâmica, um pouquinho do terra queimada e faço, ó, um parafuso e o outro, que é a solda da asa. Faço aqui, ó, o sinal e aqui por baixo também. E deixo no meio um pouquinho mais escuro. Volto no terra queimada, escureço, ó, a parte do meio. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. Vou deixar aqui, ó, a parte do meio desse parafuso um pouquinho mais escuro. Aqui eu venho com o pincel sujo de mostarda e faço, ó, a beiradinha desse parafuso, pra ficar um detalhezinho bem bacana aqui, ó. Venho aqui também e ajeito, ó. Desse jeito. Venho aqui do outro lado, vou fazer a alça da mesma maneira que eu comecei aquela com terra queimada, aqui, ó, no começo. Aqui, escondido lá por trás da abóbora. Começo também com terra queimada. Passo já um contorno, ó, bem fininho. Aqui, pelo lado de baixo da alça também. Trago até aqui, ó. Venho com cerâmica. Dos dois lados, aqui na parte de cima, também vou usar um pouquinho. Escureço aqui, ó, um pouco mais com terra queimada, que essa alça tá lá por trás da abóbora, então vai aparecer um pouquinho menos luz. Venho com tijolo, clareando, ó, e aqui, nessa altura, aí eu venho com um pouquinho do amarelo ouro e o mostarda, ó. Vou puxar um pouquinho pra cá e pra cá. E venho, ó, trazendo, esfumaçando essa luz pros dois lados, ó. Dessa maneira. Volto com terra queimada, um pouquinho do cerâmica, aqui, ó, pra escurecer. Essa região aqui um pouquinho mais. Sem deixar esse fundo, ó, tão dividido, tão marcado, eu vou fazendo, ó, manchinhas aqui nele também. Da mesma forma que eu faço manchinhas um pouquinho mais claro, com sujeirinha do pincel, nessa parte aqui, ó. Só com sujeirinha do pincel. Eu venho fazendo, ó, marquinhas.
Aqui eu volto a escurecer um pouquinho mais, pra me dar aquela intenção de que essa parte aqui, ó, é lá próximo do fundo do tacho. Um pouquinho do mostarda. Passo aqui, ó. Sempre com a intenção de manchinhas. Venho com o pincel número 6. Pra mim fazer aqui, ó, o parafuso desse lado. Aqui por baixo, eu passo um pouquinho do mostarda. E escureço aqui, ó, com terra queimada. E aqui, ó, só vai aparecer um pedacinho do outro. Então, com mostarda, eu risco aqui, ó, faço a divisão desse parafuso e desse lado aqui também. E aqui, ó, só vai aparecer uma metadinha dele. Pego o pincel número 0 pra ajeitar bem, pra ficar bem bacana aqui, ó. Com terra queimada. E escureço no meio e deixo bem redondinho. Reforço aqui essas marquinhas. Um pouquinho a mais do marfim. Que é onde vai pegar mais a minha claridade. Aqui também eu posso reforçar um pouquinho mais. Aqui no fundo do tacho. E venho aqui para dar um pouquinho mais de claridade nessa alça. Agora com um pouquinho do marfim. Venho aqui na outra, faço a mesma coisa. E tá feito o tacho de cobre. Agora chegou a vez de fazer a abóbora, porque ela tá lá por trás dos outros elementos. Aqui, eu vou começar pela casca, pra depois fazer aqui a parte de dentro. Na casca, eu vou usar o verde pinheiro, o verde pântano, o verde seco e um pouquinho do amarelo bebê. Vou fazer a casca verde, como da abóbora cabotiá e algumas outras espécies de abóbora, mas com algumas manchinhas em alguns lugares, tá bom? Então, no meu pratinho, eu faço uma mistura de verde pinheiro com verde pântano, menos o verde pântano, mais o verde pinheiro, tá? Então, a quantidade de verde pântano é um pouquinho melhor da de verde pinheiro, tá? Eu começo por essa parte lá de trás, ó. Respeitando o talo. Não vou passar por cima do talo. Eu venho aqui, ó. Tô usando o pincel número 0. E aqui, ó, eu dou uma esfumaçada. Eu deixei um espacinho, eu já venho com um pouquinho da mistura de verde seco com verde bebê. Ó, e deixo a manchinha. Vou deixar um pouquinho mais visível. Dessa maneira. Venho aqui do outro lado do talo, respeitei o talo, venho aqui, ó,
do outro lado e continuo. Venho com verde seco. Pegando junto com o amarelo bebê. E venho aqui também, ó. Misturo. E trago essa tinta até aqui, ó. Ajeito bem desse lado. Completo aqui. E continuo com esse verde, ó. Venho aqui também. E agora, eu já posso pegar o pincel um pouquinho maior. E agora eu vou preencher, ó, todo esse espaço. E essa abóbora, eu não preciso fazer ela com linha reta, porque ela é meia, a casca dela é bem enrugadinha. Então, em alguns lugares, ó, eu já venho fazendo manchinhas. Por causa das rugas que a casca dela apresenta. Então, eu vou jogando as duas misturas ao mesmo tempo, para mim conseguir esse efeito de ruguinhas, ó. Deixando em algumas partes mais claras. E com essa mistura clara que eu vou jogando, eu vou tendo como eu quero as ruguinhas da casca dessa abóbora. Chegando o risco aqui, ó, bem próximo, chegando com a tinta bem próxima aqui do risco. Em cima, já fazendo o contorno bem certinho. Deixando, ó, as marcas da ruguinha, da casca da abóbora. Eu ainda posso vir com um pouquinho a mais do verde bebê, do amarelo bebê nessa mistura, para deixar, ó, um pouquinho mais visível. Essas marquinhas na casca, ó.
só jogar um pouquinho a mais de amarelo bebê na mistura, ó, eu já tenho o resultado desejado e ela fica um pouquinho mais visível. Faço umas marquinhas maiores, outras menores. Mas a casca dela é bem enrugada. Então, ó, dessa maneira, eu vou conseguindo o resultado. Se clareou a mais, coloca já, ó, um pouquinho daquela mistura de verde pinheiro com verde pântano. Ó, pra dar profundidade entre uma marcação e outra. Dessa maneira, eu tenho a casquinha bem enrugada, da maneira que eu quero. Ó. Venho pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. E depois de seca, ainda vamos dar um pouco de luz na casca dessa abóbora. Vem aqui, ó, contornando, fazendo as marcações, assim como eu fiz do outro lado. Venho aqui, ó, contorno bem certinho esse pedaço. Venho até aqui. Venho com a tinta aqui no risco, para respeitar o corte. E vou fazer o mesmo que foi feito ali do outro lado. Desse lado, vem fazendo a mesma coisa. Vou dando pinceladas. Pra fazer as rugas aqui, ó, da casca, assim como foi feito do outro lado. Essa parte aqui eu deixo um pouquinho mais escura, porque tá lá por trás desse pedaço. Aqui eu faço a divisão de um pedaço e outro. E já venho com marcações para fazer as manchinhas. E já venho aqui, ó, entre uma marquinha e outra, dando, ó, uma escurecida. Tampando bem a trama do tecido. Vem com um pouquinho do amarelo bebê. Eu vou reforçando essas marquinhas, ó. Aqui também posso fazer uma.
E volto escurecendo entre uma e outra. Dessa maneira. Pego um pincel menor, o número 6, e já vou deixar pronto também essa parte aqui, ó, da casca, aqui desse pedaço. Já deixo aqui algumas manchinhas também. E venho com esse verde, com essa mistura de verde mais escuro, ó, contornando, deixando saliente essas marcações mais claras para mim obter, assim, a ruguinha desejada aqui pra casca dessa abóbora, ó. Vem contornando. Venho contornando, trabalho até aqui, ó. Reforço, venho reforçando as marquinhas. Com um pouquinho do amarelo bebê, ó, bem pouquinha coisa. Com pinceladinhas, não precisa ficar esfumaçando a tinta, ó. Venho aqui, ó, e faço a mesma coisa, com pinceladinhas. Dessa maneira. Agora, chegou a vez de pintar o interior da abóbora. E eu vou usar as seguintes cores: amarelo ouro, amarelo cádmio, o laranja e um pouquinho do cenoura, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Vou preenchendo com amarelo ouro. Posso pegar junto um pouquinho do cádmio, levando, olha, lá na beiradinha do meu trabalho, do risco. Aqui, ó. E vou trazendo, ó, aqui pra dentro. Essa primeira parte aqui, eu posso só preencher, tá? Depois, eu vou trabalhar aí com cenoura e o laranja, tá? Com amarelo cádmio. Posso passar já aqui por dentro, ó, não tem problema. E venho com amarelo cádmio aqui, ó.
aqui, bem na beiradinha da casca. Então, eu venho com o pincel levemente sujo com o verde, que eu usei pra fazer na casca, ó. Pra mim conseguir esse efeito aqui, ó. Limpo um lado do meu pincel e venho com a tinta bem em cima do risco, pra mim conseguir, ó, que fique esverdeado, porque a casca dessa abóbora é bem grosso, pra que fique esverdeadinho, ó, aqui em cima desse amarelo. E vindo com o pincel dessa maneira, olha, eu consigo esse efeito, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel, esfumaceio com verde aqui no começo, ó. Porque, como eu disse, a casca dela é bem grossa. Venho aqui com esse tom de verde, venho até aqui no final. Aqui eu vou trocar de pincel, pegar o pincel um pouquinho menor, pra mim conseguir, ó, trazer esse esverdeado até aqui, ó. Ó. Limpo o pincel. Venho novamente com amarelo ouro, ou cadmio, e passo aqui, ó, pra deixar esse tom esverdeado um pouquinho mais fino. Ó, e dessa maneira, eu tenho bem natural o começo aqui da polpa da abóbora. Aqui desse lado, vou vir da mesma maneira e fazer, ó, o mesmo trabalho que foi feito. Eu já posso usar desse lado, por ele estar um pouquinho mais de lado, mais o amarelo cádmio, tá? Do que o amarelo ouro. Porque essa parte aqui, ó, já vai estar um pouquinho de lado pra mim. Vem aqui, ó, já contornando esse pedaço. Tampando bem a trama do tecido. Aqui, ó, eu já vou clarear um pouquinho, que vai pegar um pouquinho de claridade. Amarelo cádmio aqui embaixo. E aqui, ó, na parte de cima, um pouquinho do amarelo ouro. Venho com aquele tom de verde que eu usei pra casca, aquela mistura, tinta de um lado só do pincel, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Pegar aqui, ó, venho de uma vez, na beiradinha aqui, onde que eu faço a junção entre a polpa da abóbora e da casca, e passo, ó, esse tom, pra ficar exatamente como do outro lado, e bem natural. Tiro o excesso de tinta do pincel, ó, dou uma esfumaçada. Se ficar muito verde, já jogo um pouquinho do amarelo, ó, pra ficar bem bacana. Se faltou verde, eu volto e jogo mais um pouquinho, ó, pra ficar desse jeito. Mudo meu pincel, porque eu preciso passar o amarelo aqui, ó, bem próximo da casca, aqui por baixo. Agora, eu vou trabalhar a parte aqui, ó, dentro com a semente. E aqui, ó, eu venho com um pouquinho do laranja. Posso pegar junto o cenoura. E vou mesclando, ó, com o amarelo cádmio. Eu quero essa parte um pouquinho mais escura, pra daí, ó, eu ter a profundidade pra mim fazer a semente e aqueles risquinhos, aquelas linhas, né, que tem lá por dentro da abóbora. Não precisa escurecer demais, tá? Ó, eu tenho que deixar um pouquinho mais escuro do que aqui por fora.
Com esse laranja, eu pego um pouquinho do cadinho junto. Venho aqui, ó, onde vai ficar mais escuro, ó. E venho subindo com um pouquinho deles dois, um pouquinho mais. Com esse movimento agora, ó, de ida e volta. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa, já para ficar uma divisão mesmo. Contorno aqui, ó, lá por trás desse pedaço de abóbora, que vai ficar, essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escura, e venho, ó, com esse movimento. Joguei mais um pouquinho do abóbora, ó, e repito esse movimento. Aqui, eu dou uma puxadinha. Aqui também, ó. E aqui. Com aquele amarelo bebê que eu tava usando pra casca, eu misturo com um pouquinho do amarelo ouro, venho aqui, ó, e puxo ao contrário, daí indo, ó, pra casca. Só pra dar, ó, uma diferença. Venho em alguns lugares aqui do outro lado e faço, ó, a mesma coisa. Um pouquinho mais. E aqui, ó. Pego um pouquinho a mais dos dois. Venho aqui e faço, ó, aqui na parte de cima, com um pouquinho de claridade aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que é o centro, ó, já deixo um pouquinho mais claro. E aqui, ó, também. E aqui, venho com um pouquinho mais do amarelo ouro, ó, e dou uma leve claridade. Bem pouquinho. Dessa maneira. Aqui, lá no interior da abóbora, de onde eu vou fazer as sementes, e aqueles risquinhos, aqueles que segura a semente, eu dou uma profundidade em alguns lugares, como aqui, com um pouquinho do caramelo. Ó, aqui também, em alguns lugares apenas, ó. Pra que dessa maneira eu consiga fazer as sementes e fique, ó, bem natural. Escureço aqui mais ao meio, venho aqui, ó, em alguns lugares, ó. E dou uma escurecida com esse tom. Bem pouquinho. Venho com o cenoura, tinta de um lado só do pincel, ajeito aqui, ó, e faço, ó, alguns puxadinhos, e depois eu vou clarear isso daqui ainda. Pego um pouquinho do amarelo bebê, ó. E agora, com o mostarda, eu vou fazer algumas sementes. Então, eu vou fazer uma aqui, ó. Faço uma bem de lado. Puxo mais uma semente aqui.
essa daqui, ó, quase em cima da polpa aqui da abóbora. E vou fazendo, ó, mais ou menos na mesma direção, algumas sementes. Uma eu faço bem de frente, outra, ó, eu faço levemente entrada lá, ó. Então, só vai aparecer um pedacinho dela pra mim, tá? Aqui, ó, eu posso fazer uma meia inteira. E aqui, ó, eu já faço a metade. Ó, ela tá lá pra dentro, tá? Aqui, ó, já faço outra, só um pedacinho, ó. Um pouquinho mais do... E aqui, ó, eu vou fazer só o pedaço de uma. A semente da abóbora é clara, né? Ela é quase um branco, tá? Então, aqui, ó, eu preciso dar mais claridade nessas sementes. Então, eu venho com o branco, ó. E como eu já passei o mostarda, ela vai ficar exatamente da cor que eu queria, ó. Aqui eu posso passar também até um verde soft, que vai ficar bem legal. Aqui, no caso, eu tô usando o branco, ó. E faço, ó, uns pedacinhos de semente bem lá por trás. Dessa maneira. Venho com o pincel zero, laranja, e um pouquinho do amarelo bebê, e faço, ó, ramificaçõezinhas, risquinhos, aqui, ó, pra dar a intenção, ó, do miolo dessa abóbora. Venho com o amarelo ouro, um pouquinho do amarelo bebê. E vou só ajeitando aqui, ó, em alguns lugares. Deixando, ó, essa divisão mais certa. Amarelo ouro. Dou pinceladas em alguns lugares, aqui por dentro também. E a nossa abóbora fica desse jeito. Venho no pedaço, aqui vou fazer o mesmo processo. Aqui, ó, com um pouquinho do caqui, eu vou fazer o talinho aqui dessa abóbora. Vem com um pouquinho do amarelo bebê. Aqui no meio. E já esfumacei, ó. Volto com o caqui. Aqui, ó, faço a junção com um pouquinho do verde seco. Ó. Puxando em alguns pontos lá pra cima, ó. Um pouquinho mais de verde seco. Venho aqui, ó. Volto no caqui. E dou umas puxadinhas lá pra cima. Venho aqui por baixo com um pouquinho só desse verde seco. Faço aqui, ó,
o corte e desço um pouquinho aqui, ó. Mudo meu pincel, pego o pincel número 2, volto no amarelo bebê. Posso pegar no mesmo pincel um pouquinho só do branco. Refaço aqui, ó, a parte do corte, aqui do talo. Passo um pouquinho só aqui por cima e desço aqui, ó. Faço uma marcação. Outra. Um pouquinho mais do amarelo bebê. Ó, e faço essa marcação aqui também, em cima daqui, aonde que eu passei o verde, ó. Com um pouquinho só do caramelo, eu venho aqui, ó, dando uma leve escurecida, aqui, ó. Tinta de um lado só do pincel, eu só ajeito aqui, ó, bem pouquinho. Escureço aqui só um pouquinho, essa parte. E tá pronto o talinho. Aqui, ó, escureço um pouquinho mais com o caramelo, bem pouquinho, ó. E tá pronto o talinho. Aqui, ó, com as mesmas cores que eu usei pra fazer a abóbora, eu vou fazer o pedaço. Posso começar esse pedaço por essa parte aqui, ó. Que é a parte interna aqui, ó, da abóbora. Vai ter semente, vai ter os fiozinhos, né, que segura a semente, as veinhas, né. Amarelo cenoura, um pouquinho do amarelo cádmio. Aqui, ó, eu venho com bem pouquinho caramelo, pra dar um pouquinho de profundidade aqui, ó. E venho com amarelo ouro. Vou preencher toda essa parte aqui, ó, com esse amarelo. Dou umas pinceladas aqui dentro com ele, ó, e já esfumaceio aqui, ó. Vem com um pouquinho de amarelo cádmio. Bem próximo do risco. Aqui, ó, amarelo ouro. Vou preenchendo bem as tramas do tecido. Um pouquinho mais de amarelo ouro, aqui também, ó. Eu vou passando, intercalando entre o amarelo ouro e o amarelo cádmio. E fazendo a junção dessas duas cores, misturando bem. Ó, um pouquinho mais de amarelo ouro aqui, ó. Volto pro amarelo cádmio. E aqui, ó, tô em cima do coco. E eu sempre pinto o que tá atrás
por primeiro, só que aqui eu vou fazer o contrário, porque tem a casca, né? Então, não vai prejudicar, tá? Chego aqui, ó, bem próximo do risco. E venho aqui, ó. Aqui, eu posso pegar um pouquinho do amarelo bebê, eu passo aqui, ó, e aqui, pra ficar, ó, dar essa intenção de quina aqui, ó, já aqui na casca pra mim, ó. Ajeito aqui bem a pontinha, ó, e aqui por cima também eu trago um pouquinho do amarelo bebê. Sem deixar esse amarelo bebê muito forte, eu misturo, esfumaceio ele no amarelo ouro, pra ele só ficar, ó, só pra deixar o amarelo ouro um pouquinho mais claro, tá? Venho aqui, ó, desse lado e faço a mesma coisa aqui, ó. Jogo um pouquinho do amarelo bebê, ó. Com esse movimento, ó. Pego um pouquinho do amarelo ouro e do amarelo bebê juntos. E aqui, ó, puxo com esse movimento. Amarelo cádmio, pra mim chegar bem no risco. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Agora, um pouquinho daquele tom, aquela mistura de verde que eu usei pra fazer a casca. E venho, ó, tinta bem na pontinha do pincel, deixando, ó, esse começo de polpa aqui esverdeadinho, ó. Assim como foi feito ali na abóbora. Pego um pouquinho mais de tinta. Porque aqui, ó, eu vou levar essa casca aqui, ó, por cima do coco. E eu tenho que deixar esse começo aqui, ó, bem esverdeado. Porque a casca da abóbora, como eu falei, é bem grossa. Aqui, ó, faço também, ó, puxo esse pedacinho pra cá e desço aqui, ó. E dessa maneira, eu tenho, ó, exatamente o que eu fiz aqui na casca, na abóbora. O esverdeado, que é a largura da casca da abóbora na polpa da minha abóbora. Dessa maneira. Aqui, ó, eu jogo um pouquinho só mais de amarelo, ó, pra ajeitar. Continuando com um pouquinho do laranja, dou pinceladas para escurecer um pouquinho essa polpa aqui, ó, em alguns lugares. Dentro, aqui, ó, eu posso dar uma pinceladinha do caramelo para dar profundidade. Venho com o pincel número 6. Um pouquinho do laranja com o amarelo bebê. Eu vou fazendo risquinhos.
um pouquinho mais. E agora, eu vou fazer as sementes. Faço uma maiorzinha aqui, ó. Mais uma. Desse lado, venho com um pedaço, ó, que vai se esconder. Mais um aqui. E não preciso fazer inteira. Venho aqui, ó, pouca tinta no pincel, faço mais uma. E como já foi cortado, ó, as sementes ficam meio que bagunçada dentro aqui desse pedaço, tá? Aqui, ó, aparece mais uma pra mim, e eu vou fazer uma aqui, ó. Mais um pedaço. Aqui, ó, eu ainda vou fazer uma semente, aqui, ó, saindo aqui da abóbora. E aqui também eu posso fazer, ó. Venho com um pouquinho do branco com amarelo bebê. Desenho aqui, ó, por cima desse mostarda, essas sementes. Um pouquinho mais amarelo bebê e o branco. E essas daqui, ó, conforme for secando, eu vou dando umas pinceladas, tá? A tinta vai sumindo e é necessário, ó, eu vim reforçando em alguns lugares, ó. Com laranja, ó, eu só reforço as que estão na metade, ó, pra ficar bem bacana. Com pincel 0, eu venho com um pouquinho do laranja e vou fazer aqui, ó, um pouquinho a sombra, ó, dessa semente aqui, ó. Posso jogar bem pouquinho do caramelo. E aqui também. Dessa maneira, ó, ela fica um pouquinho mais visível pra mim. Agora, eu vou fazer os cocos. Na parte aqui de dentro, na polpa, eu vou usar o branco, o cinza claro e o cinza lunar. Na parte da casca, eu vou usar o sépia, o siena natural, um pouquinho do caqui e isca do mostarda, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer a parte branca aqui, ó. Eu venho com o branco puro, sem usar nem o aquarela silk, somente o branco. E venho aqui, ó. Vou preencher por tudo aqui, bem. E se precisar, posso até voltar com outra mão de tinta depois. O coco é branco mesmo, tá? A polpa dele. Então, ó, venho com a tinta já lá no risco, preenchendo bem aqui, ó.
Depois de preencher toda essa parte com branco e tampando bem certinho as tramas do tecido, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do cinza claro e desenho, ó, a largura aqui, ó, da polpa desse coco. Dessa maneira. Dou uma leve esfumaçada. Não posso exagerar nessa parte aqui, porque senão fica estranho. Então, ó, bem pouquinho, tá? Desenho. Venho com cinza lunar, pouca tinta no pincel. Venho aqui por cima, ó, de onde eu joguei esse cinza claro e venho com cinza lunar. Bem pouquinho, ó. E aqui na parte de cima, só jogo, ó, em alguns lugares. Limpo o meu pincel e volto, ó, esfumaçando essa tinta, com bastante cuidado, porque se exagerar, fica estranho, tá? Ó, aqui novamente eu vou passar o branco, pra deixar, ó, bem desenhado, e a casca e a polpa aqui, ó, ficar, dá a impressão que ressalta se eu passar o branco novamente, tá? E aqui por cima, venho também, ó. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho só do cinza, claro, com cinza lunar. Em alguns lugares, como aqui, eu faço, ó, uma marquinha. E aqui também, ó. Por quê? Porque aqui, ó, vai ter uma quina, esse coco, tá? Aqui também, mas eu dou uma aliviada, ó. Então, com esse movimento, ó, eu consigo desenhar os detalhes aqui do meu trabalho. Pego um pouquinho só do cinza, venho aqui, ó, também tenho, e aqui, ó. Aqui também, e aqui, ó, eu subo um pouquinho pra cima. Ó, faço esse movimento aqui, só pra dar um detalhezinho. E aqui também, ó, bem pouquinha coisa. Pego mais um pouquinho do cinza claro com o cinza. Tiro o excesso de tinta do pincel, ó. E faço esse movimento. Depois, volto. Posso pegar até um pincel menor. Vou pegar o número 2. Volto, ó, com branco. E ajeito aqui, ó, bem. Deixo a ponta bem certinha. Da polpa aqui, ó, do coco. E aqui, ó. Tem que ficar bem branquinho, tá? Pra ficar bacana. Dessa maneira. Aqui por cima, aparece pra mim a casca. Então, eu venho com um pouquinho do sépia, o pincel número 2, e com bastante cuidado, eu desenho aqui, ó, a casca do coco. E ele tem que pegar bem pouquinho em cima desse branco que eu passei, ó. Vai pegar um pouquinho em cima do branco, ó. Venho aqui e trago, ó, até aqui no final, aonde vai começar a casca desse coco. Desse lado aqui, ó, a mesma coisa. Trago até aqui no final, ó. Dou uma sujeirinha no pincel com o mostarda, com o caqui, ó, só pra mim visualizar mais. Aqui, ó, essa casca no escuro aqui do tacho. Venho pra casca. Aquelas cores que eu já falei, eu adiciono ainda um pouquinho do camurça. Então, eu venho
Começo pelas cores mais claras, venho com um pouquinho do caqui e do camurça. Eu posso pegar já os dois juntos, pra mim fazer aqui, ó. A parte da casca. Tem umas cascas de coco que é mais claras, outras mais escuras. Aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do siena natural e do sépia juntos, ó, pra mim escurecendo. Venho aqui, ó, bem na beiradinha, refazendo todos aqueles desenhos, ó, o quebrado aqui da casca do coco. E vou misturando esse siena com sépia nessa primeira tinta que eu passei, tá? Ó, faço o quebradinho aqui da casca, subo aqui, ó, trago até aqui na beirada. Tô com um pouquinho de caqui no pincel, só pra acertar aqui, ó. Um pouquinho do sépia. Mais um pouquinho do sépia. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais. Posso pegar aqui só um pouquinho em cima do coco, não tem problema. Troco de pincel, pego o pincel número 2, pra mim ajeitar isso daqui, ó, bem. Então, aqui, ó, eu preciso deixar bem certinho. Aqui tem um trincadinho, ó, da casca que quebrou. Faço a pontinha aqui, ó. E aqui, ó, também. Volto pro pincel número 8, o sépia, trago aqui, ó. E escureço um pouquinho mais. Com um pouquinho do mostarda e do caqui, agora eu vou fazer, ó, os pelinhos do coco. Aqui, ó, eu começo aqui por cima, faço alguns. Posso usar até o pincel filete pra fazer isso daqui, ó. Eu tô com o pincel chanfrado, o meu é bem velhinho, ó, faço alguns fios maiores, outros menores. Não precisa ser muito, ó, alguns fios. Dessa maneira. Venho aqui na parte do coco, vou puxar também alguns fios. Pouca tinta no pincel. Aqui, ó, levo lá por trás do coco. E vou fazendo isso, ó, aqui por tudo, ó. Vários fios. Quando a gente vê coco assim, já seco, tem uns que vem com pelinhos, outro vem bem lisinho, tá? Esse aqui, pra o trabalho ficar mais bacana, a gente vai fazer pelinhos, ó, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar esse coco. Faço uns pelinhos aqui por fora.
sempre puxando com essas duas cores, um pouquinho do mostarda com o caqui. Em alguns lugares, eu posso pegar um pouquinho do branco com o caqui. Dou uma diluída para ficar bem fácil trabalhar, ó, e puxo alguns fios um pouquinho mais claros, ó, dessa maneira. E se eu trabalhar esses fios junto com a aquarela silk, facilita bastante aqui, ó, na hora de colocar eles no tecido. Então, eu sempre procuro trabalhar aqui, ó, com aquarela silk. Ó, aqui, onde que pega mais claridade, então eu não preciso fazer fio a fio. Eu vou puxando dessa maneira, pra ficar, ó, aqui um pouquinho mais claro. Dou uma raleada nessa tinta, sempre no aquarela silk. Venho com um pouquinho do sépia também. E vou puxar alguns fios aqui, ó, com essa mistura também. Sempre pegando a tinta, ó, com a aquarela silk, que vai facilitar aqui, ó, o meu trabalho. Um pouquinho mais de sépia, eu dou uma diluída nele no aquarela silk. E venho, ó, pincelando em alguns lugares, ó. E isso vai permitindo, ó, que o coco vai ficando bem peludinho, assim como eu quero. Assim como tá na minha imagem de referência, ó. Aqui por baixo. Também, ó, vou deixar pronto alguns fios, ó. Puxo também. Um pouquinho mais do caqui. Em alguns lugares, pego um pouquinho só do branco, ó. Um pouquinho mais, sempre diluindo a tinta no aquarela silk, para facilitar o meu trabalho. Aqui agora, com um pouquinho só do mostarda, ó. E dessa maneira, fica o coco. Venho pra esse e vou repetir o mesmo processo. Aqui, onde vai ser a parte um pouquinho mais clara, eu venho com um pouquinho de camurça. Posso ir já aproveitando aquela sujeirinha que eu usei pra fazer os pelinhos ali, ó. Passo um pouquinho mais. Venho com camurça. Levando a tinta bem lá próximo do risco. Venho com um pouquinho do
siena natural com sépia. Aqui, ó, levo bem próximo do risco aqui da abóbora. E venho, ó, unindo aqui, ó, com bastante cuidado, pra não entrar aqui na abóbora, ó, e aparecer bem o verde que eu passei. Aqui, ó, que é o começo da casca, tá? Com bastante cuidado pra não entrar nesse verde. E vou, ó, aqui perto do pedaço, passo também, respeitando. E vou contornando o meu trabalho. Dessa maneira aqui, ó, eu já vou deixando a intenção de pelinhos. Venho aqui por cima, trago até aqui na casca. E venho aqui, ó. Um pouquinho do aqui. Ajeito aqui bem esse trabalho. Tiro o excesso de tinta do pincel pra mim fazer a quininha aqui, ó, desse pedaço. Aqui, ó, vai aparecer pra mim aqueles 2 sinais que tem no coco. É onde a gente fura pra tirar água. Então, aqui, ó, eu faço um deles e o outro aqui, ó, com sépia, dessa maneira, ó. E aqui aparece o comecinho do outro. Volto com meu pincel chanfrado. Antes de começar nos cabelinhos, aqui, ó, eu pego um pouquinho do caqui e vou dar, ó, uma leve circulada aqui nesse sinal, pra dar, ó, mais visibilidade pra eles, ó. Com o caqui, bem pouquinho. E aqui, ó, vou fazer só uma manchinha. Venho com o pincel chanfrado. E vou fazer, ó, diluindo a tinta no Aquarela Silk. Eu vou fazer, ó, os pelinhos desse coco. Pouca tinta no pincel. Aqui, ó, eu subo com alguns pelinhos. Pegando, ó, aqui e aparecendo um pouquinho no meu tacho. E venho aqui, ó. Levo a tinta lá no pratinho pra misturar essa tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, pra ficar, ó, bem mais fácil de trabalhar esses pelinhos, ó. E vou puxando. Essa parte aqui, ó, os pelinhos, vai ficar um pouquinho mais claros, ó. E pra cá, ó, vai escurecendo um pouquinho mais. Sempre pegando a tinta junto com a Aquarela Silk, pra facilitar o meu trabalho. Aqui, ó, venho com alguns riscos. Alguns pelinhos mais escuros.
e continuo. Esse pincel chanfrado, ele permite que eu dê, ó, várias puxadas, vários pelos, ó, sem ficar pegando tinta. Por isso que eu prefiro fazer com ele. Esse que eu tô usando não tem marca, é só um pincel chanfrado de pelo sintético. Ó, como vocês podem ver, não tem marca. O número 4 eu tô usando. Aqui, ó, volto com a tinta um pouquinho mais clara, ó. Que é o caqui, e vou fazendo, ó, os pelinhos. Ó, no lado mais escuro, eles vão aparecer melhor, ó. Aqui eu pego um pouquinho de branco junto com esse caqui, bem pouquinho. Bem diluído no Aquarela Silk. Pra mim fazer, ó, alguns pelos mais claros, ó. Principalmente aqui, ó, onde pega um pouquinho de claridade, tá? Volto pro mostarda, pro caqui, perdão, um pouquinho de sépia, Aquarela Silk. E venho aqui, ó, puxando fios também, ó. Limpo o meu pincel, venho com sépia. Sépia puro, levemente diluído. Ó, e puxo uns fios aqui, ó. Um pouquinho mais do sépia. Aqui. E dessa maneira, fica o coco inteiro. Agora, eu venho nos pedaços. Agora, eu venho nos pedaços aqui, ó. Esses dois é bem mais tranquilo. Então, eu preencho ele todo com branco, respeitando ali, ó, a parte que entra no coco, né, que aparece. E venho aqui, ó, sem dó do branco, tá? Fazendo as pontinhas, bem bacana. Como eu disse, quando eu fiz ali a parte de cima, às vezes tem tinta branca que quando a gente passa, ela acaba sumindo, não tampando totalmente o tecido. O branco tem muito disso também. Então, se precisar, se não ficar branco, dê uma segunda demão de tinta, ok? Ó, a beiradinha aqui, ó, eu gosto de deixar com um pouquinho de tinta mesmo, tá? Trago até aqui, ó. Sem dó de colocar tinta, tá? Aqui, ó, pra que fique bem branquinho. Como é o coco, eu não posso ter dó. Não preciso esparramar a tinta. Não, eu vou passando a tinta mesmo, tá? Ó, com pinceladas bem generosas. Vou passando mesmo, pra penetrar bem, pra ficar bem grossinho de tinta, ó. É exatamente isso aqui que eu quero.
Aqui, ó, vou fazer bem certinho a quininha, aqui, ó. Ó, dessa maneira. Já venho nesse pedaço, vou fazer, ó, a mesma coisa. Venho com a tinta, aqui, ó. Tinta bem na quininha do pincel, pra mim fazer a quininha aqui desse pedaço. E venho aqui, ó. Venho aqui, trago a tinta até aqui embaixo. Tampei bem a trama do tecido, ó. Limpo meu pincel, pego um pouquinho só do cinza claro, venho aqui, ó, desenhando, ó, a parte do coco. Aqui, ó, por causa do jeito que tá o meu pedaço, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. E venho aqui, ó. Ó, esse meio aqui vai pegar um pouquinho de sombra, ó. Então, ele fica dessa maneira. É bem pouquinha coisa. Ó, esse aqui, a mesma coisa. Eu desenho aqui, ó, a altura da polpa do coco e venho aqui, ó. Talvez nem apareça direito a cor, mas aqui, ó, só um pouquinho eu passei puxando lá pra dentro. Vou passar aqui só um pouquinho a mais. E, ó, esparramo aqui pra dentro. Agora, eu venho com isca do cinza lunar, bem pouquinho. Passo aqui, ó. E um pouquinho aqui, ó. Vou jogando bem aos poucos, só a sujeirinha mesmo. Venho aqui. Desço aqui, ó. Só um pouquinho dessa misturinha, só pra fazer a quininha mesmo do pedaço. E aqui, ó, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, volto no branco. Ó, reforço aqui essa beirada pra ficar bem retinho. E daí, ó, dá a impressão que ressalta aquela parte da sombra ali que eu fiz. Venho desse lado aqui e faço, ó, a mesma coisa, ó. Não preciso de deixar relevo, não. Limpo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho com um pouquinho do sépia. E vou, ó, fazer a casca aqui, ó, desse coco, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, com bastante cuidado. Pego essa tinta junto com um pouquinho do Aquarela Silk e trago, ó, até aqui, dessa maneira. Aqui na parte de trás também vai ter que ter a casca, então eu venho aqui, ó, reto, ó, trago até aqui. No outro pedaço,
vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, ó, e faço a pontinha, ó. Um pouquinho a mais. Limpo um lado do pincel. E trago aqui, ó, lá na ponta do pedaço. Um pouquinho a mais. Sempre junto com a Aquarela Silk, porque essa parte aqui, ó, eu preciso deixar todas da mesma largura. Ó, aqui eu vou ajeitar a quininha do pedaço e puxo, ó, até aqui na ponta. E como eu disse, tem que ficar da mesma largura, porque é a casca do coco, tá? Então, ó, onde eu ver, onde eu notar que ficou um pouquinho mais fino, eu já volto ajeitando. Aqui por cima, ó, não é necessário fazer a casca por causa da posição que tá o meu pedaço, tá? Então, só vai aqui por baixo mesmo. Com a tinta levemente diluída, eu posso puxar, ó, aqui assim, uns pelinhos, mas é bem pouco, tá? Porque realmente não aparece pra mim, ó. Puxei uns pelinhos, ó. Pouquinha coisa, tá? Ó. E tá pronto os meus pedaços aqui do coco. Bom, agora é hora de dar uma finalização aqui no meu trabalho, tá? Aqui na casca da abóbora, o que que eu vou fazer? Com o verde glacial e o amarelo bebê, eu vou retocar essas ruguinhas que tem na casca da abóbora e vou dar aquela impressão de acinzentado que tem na casca da abóbora, tá? Então, eu pego um pouquinho do amarelo bebê e vou ressaltar, ó, algumas dessas marquinhas, ó, sem deixar marcação, tá? Ó, só vou ressaltar, ó, com bastante cuidado, tá? Pra não ficar marcas, ó. Levo só a sujeirinha de tinta e alguns lugares, ó, eu ressalto. Nem precisa muita coisa, tá? Porque já ficou bem visível. É mais em alguns, só pra dar um retoquezinho mesmo, ó. Fiz isso, pego um pouquinho só do verde glacial, sujeirinha de tinta no pincel, tiro o excesso, ó, é só sujeirinha mesmo. Venho aqui, ó, naquele sinal que tem do gomo aqui, ó, da abóbora, e faço, ó, isso aqui. E aqui também, ó. Aqui, ó, desse lado, eu faço a mesma coisa, ó, bem pouquinho, ó, só sujeirinha. E aqui, ó. Aqui no cabinho, só sujeirinha mesmo. Dessa maneira. Com um pouquinho do amarelo bebê, venho aqui, ó, com esse pincel mesmo, faço alguns pelinhos, ó. Eu tô usando o pincel número 8, ó, alguns pelinhos mais claro, nessa região aqui, ó. Nesse aqui também. Limpo o meu pincel, pego o pincel Pituá número 4, um pouquinho do branco,
coloco a régua na posição tampando a largura da mesa. Venho aqui, ó, sem muita tinta no pincel. E vou clareando, ó, nessa direção, aqui um pouco, ó. Vou pegando tinta aos poucos. Porque eu quero que entre claridade no meu trabalho, tá? Então, ó, é nessa região aqui, ó. Com bastante cuidado, sem deixar mancha. Como eu disse, vou levando de pouca tinta no pincel, pra mim ter o resultado desejado aqui, ó. Nas laterais aqui, ó, já fica daquela cor mesmo. Quando eu tirar a minha régua, aí vai dar pra ver bem o resultado, ó, tá? Exatamente essa claridade que dá pra ver agora que eu queria, tá bom? E agora, com sépia e um pouquinho do cinza chumbo, eu vou fazer a sombra aqui, ó, dos elementos. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado pra não manchar o meu trabalho. Começo aqui da beirada, sem muita tinta no pincel, eu vou escurecendo, ó. E dessa maneira, ó, eu vou tendo a sombra aqui do pedaço. Aqui, ó, essa abóbora vai aparecer bem pouquinho. Então, ó, eu só faço bem pouquinha coisa. Esse coco aqui, ó, ele já puxa os pelinhos, então aqui, ó, só vou fazer pouquinha coisa também. Aqui, ó, nesse pedaço, eu posso passar, ó, com cuidado por cima aqui do pelo, ó, que não vai sumir totalmente. Porque a tinta tá levemente diluída no Aquarela Silk, então, ó, não vai sumir o desenho dos pelos aqui, ó. E faço, ó, a sombra desse pedaço. Venho no outro e vou fazer, ó, a mesma coisa. E aqui, ó, só aparece um pedacinho dessa sombra. Aqui, ó, já foi feito na nossa, quando eu fiz o fundo, né? Então, só vou arrumar aqui. Volto aqui pra ajeitar um pouquinho melhor. Aqui, ó, esse pedaço faz sombra lá no coco. Então, aqui, ó, eu escureço um pouquinho a mais, usando, ó, o sépia, junto com o cinza chumbo, eu escureço aqui, ó, com pinceladinhas assim, eu escureço um pouquinho a mais, ó. E já dá, ó, esse resultado pra mim. Venho aqui, ó, com essa mistura e jogo um pouquinho a mais, respeitando ali o desenho do coco, com pinceladinhas, ó. Mas eu dou uma escurecida aqui, ó, usando o cinza chumbo. Ó, dou pinceladinhas e assim, ó, fica um pouquinho mais escuro. E aqui também, ó. Esses detalhezinhos eu consigo melhor com o trabalho já seco, ó. Por isso, sempre nos meus trabalhos, depois de seco, eu vou retocando e fazendo essa parte, esses detalhes que faltam. Aqui, ó, eu só volto com o pincel pra fazer, ó, uns pelinhos, tá? Ó, que eu apaguei, eu volto aqui e faço. Usando aquela misturinha lá do começo, de caqui bem diluído, ó, e finalizo o meu trabalho, tá? Só refazendo aqui alguns pelinhos e pronto. E o trabalho concluído fica dessa maneira.